Bom, primeiramente nós devemos saber o que é o câncer. Câncer é o nome genérico para um grupo de mais de 200 doenças. Embora existam muitos tipos de câncer, todos começam devido ao crescimento e multiplicação anormais das células. A enfermidade também é conhecida como neoplasia. A ciência médica que estuda o câncer se denomina oncologia, e é o oncologista o profissional que trata a doença. Os cânceres que não forem tratados causam doenças graves e até mesmo a morte. Como surge o câncer? O câncer, ele surge a partir de uma mutação genética, ou seja, de uma alteração no DNA da célula, que passa a receber instruções erradas para suas atividades. As alterações podem ocorrer em genes especiais, denominados proto-oncogenes, que a princípio são inativos nas células normais, mas quando eles são ativados, eles se tornam oncogenes, responsáveis por transformar as células normais em células cancerosas. As células se tornam cancerígenas devido a um dano no DNA. O DNA ele é composto orgânico cujas moléculas contêm as instruções genéticas de todas as células. A gente normalmente se parece com os nossos pais, porque eles são a fonte do nosso DNA. Porém, o DNA nos afeta muito mais do que só isso. Alguns genes eles têm instruções para controlar o crescimento e a divisão das células. Os genes que promovem a divisão celular são chamados oncogenes. Os genes que retardam a divisão celular ou levam as células à morte no momento certo são denominados genes supressores do tumor. Os cânceres podem ser causados por alterações do DNA que se transformam em oncogenes ou por desativação dos genes supressores de tumor. As pessoas podem herdar um DNA anômalo, mas a maioria dos danos do DNA é causada por erros que ocorrem quando a célula normal está se multiplicando ou por exposição a algum elemento do meio ambiente. Características que diferenciam as células cancerosas. A princípio, temos que esclarecer uma dúvida bastante comum a respeito dos termos cancerosas e cancerígenas. Ambos estão corretos e apenas possuem significados diferentes, sendo uma célula cancerosa aquela que sofre de câncer e possui a doença. Já a célula cancerígena é aquela que provoca o câncer. As células cancerosas apresentam quatro características que as distinguem das células normais, sendo a proliferação descontrolada, diferenciação e perda de função, poder de invasão e capacidade de sofrer metástases, que é quando o câncer se dissemina além do local onde começou. Câncer genético versus hereditário. Todo câncer envolve alteração genética nas células doentes, mas apenas alguns são também hereditários. O Instituto Nacional do Câncer, INCA, afirma que 80 a 90% dos cânceres estão associados a causas externas, como mudanças provocadas no meio ambiente pelo próprio homem, má alimentação, vícios e sedentarismo. Esses fatores se relacionam com alterações no DNA das células que podem prejudicar sua função. Resumidamente, o câncer hereditário é o que ocorre por uma predisposição genética herdada. Já o câncer genético ocorre por uma mutação nos genes de um indivíduo, mas que não necessariamente é herdado dos pais. Bom, e como as mutações genéticas se relacionam ao desenvolvimento de um câncer? O material genético de uma pessoa tem uma metade herdada de cada um dos seus pais biológicos, ou seja, ele tem uma metade herdada por parte de pai e outra por parte de mãe. Cada uma dessas metades é denominada de alelo. Durante a vida, as células elas se dividem e nesse processo pode acontecer erros que precisam ser identificados ou a célula é programada a uma morte celular por um processo chamado de apoptose. E por melhor que seja esse ciclo celular, o ciclo celular de uma pessoa, alguma mutação sempre vai escapar desse sistema de verificação do DNA. Porém, a maioria dessas mutações elas não necessariamente atrapalham o funcionamento da célula. Somente aquelas que são denominadas mutações patogênicas, né? Que aí elas vêm carregando alguma doença e futuramente vão agravando. Se a pessoa herdar uma variante patogênica em um gene, mas o outro alelo estiver normal, né? O gene continua cumprindo a sua função. Porém, durante a divisão das células, pode acontecer uma mutação justamente no outro alelo do gene, e é como se houvesse uma perda no backup, ou seja, o gene ele não vai mais funcionar como ele deveria, e a célula fica suscetível a acumular vários outros erros.
E como funciona a predisposição herdada, né? Predisposição para herdar um câncer. Por exemplo, a chance de uma mulher sem histórico familiar ter câncer de mama é de aproximadamente 12%, né? É uma porcentagem que é avaliada de acordo com a literatura médica. Se ela tiver sobrepeso ou obesidade, se for sedentária, beber com frequência e não tiver filhos, essa probabilidade provavelmente vai aumentar. Porém, se ela tiver filhos e praticar atividade física regularmente, essa probabilidade vai diminuir. Agora, para quem já tem uma predisposição herdada para desenvolver um câncer de mama, essa probabilidade inicial já vai ser maior, mesmo sem estar aliada a outros fatores adicionais, né? Para a mulher que tem uma mutação no gene BRCA1, que é o que mais aumenta a chance de ter câncer de mama, essa probabilidade sobe para cerca de 87%, né? De novo, de acordo com a literatura médica. E que pode ser diminuída, obviamente, não muito, creio eu, um pouco de acordo com os hábitos da pessoa, né? Como eu já exemplifiquei anteriormente. Agora, para finalizar, vamos falar sobre quais os tipos de câncer hereditários e alguns de seus sintomas também. Os principais tipos de câncer associados a mutações genéticas herdadas dos pais são de ovário, de trompas também, cujos principais sintomas são aumento do abdômen, dificuldade para se alimentar, dor na região pélvica ou abdominal, sangramento vaginal anormal, principalmente pós-menopausa, mudança no hábito intestinal e fadiga externa e perda de peso. Também tem o câncer de melanoma, em que as pessoas podem apresentar escurecimento da pele ou nódulos. Também é comum assimetria, mudança de cor da verruga, pinta com diâmetro maior ou verruga na pele com bordas irregulares. Também temos o câncer de próstata, em que as pessoas podem ter dificuldade em iniciar e manter um fluxo constante da urina, fluxo urinário fraco, micção excessiva durante a noite, micção frequente, retenção urinária ou vontade de urinar e incontinência. Tem também o câncer de pâncreas, em que as pessoas podem ter fadiga ou perda de apetite. Também é comum náusea, olhos amarelos, pele amarela, perda de peso ou urina escura. Tem também o câncer de mama, e as pessoas podem ter nas mamas desconforto, mamilo dolorido, mamilo invertido, nódulos ou secreção mamilar sanguinolenta. E também é comum fadiga relacionada ao câncer, inchaço dos glândulos e perda de peso. Tem também o câncer de cólon, que as pessoas podem ter dores locais no abdômen ou no reto, no aparelho gastrointestinal. Pode ter sangue nas fezes, constipação, diarreia, evacuação incomumente frequente, fezes finas, incapacidade de esvaziar o intestino, mudança nos hábitos intestinais, náusea, obturação intestinal ou quantidades excessivas de gases. E no corpo pode apresentar anemia, fadiga ou perda de apetite. Também é comum nódulo no abdômen ou perda de peso. E temos por último câncer de útero, exceto o colo do útero. Em alguns dos casos não apresentam sintomas, mas as pessoas podem ter dores locais na pelvis, dores circunstanciais durante a relação sexual. Na menstruação pode ter menstruação anormal, menstruação intensa, menstruação irregular ou sangramento pela vagina. E na região genital pode ter ocorrimento vaginal anormal ou sangramento vaginal anormal. Também é comum fadiga, náusea ou perda de peso. Bom, lembrando que esses dados são apenas para fins informativos. É bom sempre consultar um médico de confiança para receber orientações adequadas.